É difícil, hein, gente, falar não. Por exemplo, um dia a minha mãe chegou e disse assim: ô Josué, me empresta para mim 8 folhas de cheque. Disse, 8 folhas de cheque, mãe? Mas eu não empresto cheque para ninguém, mãe. Aí você fala, você é ruim, hein, Josué? Não, presta atenção, para a mãe é diferente. Aí eu disse, mãe, para que a senhora quer 8 folhas de cheque? Ela disse, é porque eu estou comprando os pisos para minha casa e o depósito pediu, né, o pagamento em cheques. Eu disse, mãe, vamos fazer o seguinte, deixa que eu ligo lá no depósito, eu vou negociar com eles e eles vão me mandar 8 boletos e eu vou pagar esses boletos para a senhora. Deixa essa conta comigo. Mas nem para minha mãe emprestei o cheque. Mas eu dei o piso, porque mãe é diferente. Mas às vezes chega um irmão, chega um primo, chega um tio, eu também não empresto. Se eu não puder ajudar de uma outra forma, cartão de crédito não empresto, folha de cheque eu não empresto. Agora é claro, gente, esse não precisa ser suavizado. Hoje eu vou falar sobre finanças. Fazer muito com o pouco. É possível. Eu fiz uma pesquisa através das redes sociais sobre qual seria a área de maior dificuldade para o marido, para a esposa, para o casal. No casamento, qual seria a área de maior dificuldade? Sabe qual foi a resposta da maioria ou de uma boa parte dos casais? A parte financeira, a área financeira. Interessante. Um dos cursos que todo casal, antes de se casar, deveria fazer é sobre economia doméstica, certo? Deveria fazer um curso sobre educação financeira pessoal, economia doméstica, como administrar melhor o seu dinheiro, como administrar tão bem para fazer mais com menos, muito com pouco. Eu vou usar uma metodologia do coach, porque eu vou te fazer 19 perguntas. Quantas perguntas? 19 perguntas. E a partir destas perguntas, a gente vai deixar aqui as lições. Eu não tenho dúvida, esse vídeo pode virar uma chave aí na sua cabeça. Esse vídeo pode jogar luz em algumas dificuldades que você tenha nessa área da administração financeira. Bom, eu quero fazer uma oração antes de eu começar aqui. Vamos orar? Pai, eu louvo o teu nome por estar na tua presença junto com os teus filhos de vários estados e países. E nós vamos agora, Pai, refletir, meditar sobre esse assunto tão importante que também está na tua palavra. Então, Pai, que o teu Espírito Santo nos oriente, nos dirija, nos dê discernimento, sabedoria, para que a gente possa fazer um excelente trabalho e que esse trabalho abençoe muitas e muitas pessoas. Se conosco no nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus, ele contou uma parábola muito interessante em Lucas capítulo 14, verso 28. Pois qual de vós, pretendendo construir, guarde o verbo construir, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular, guarde aí, calcular, a despesa. Então, olha, construir, calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir. Guarde aí também a expressão concluir. Então, nós já temos aqui, olha, construir, calcular, despesa, construir, calcular, despesa, concluir, terminar o que se começou, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não o podendo acabar, todos os que o virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Jesus está falando aqui de uma pessoa que é
prudente, de uma pessoa que é sábia, de uma pessoa que é inteligente, antes de começar a construção, ele diz, se assenta primeiro para calcular. Isso aqui, gente, tem a ver com planejamento, não é? Planejamento. Então, por que algumas pessoas ganham bem, mas continuam no vermelho? Por que algumas pessoas têm um excelente salário, mas não conseguem fazer aquilo que o outro que ganha menos faz? Por que que tantas pessoas ganham relativamente bem, mas olha, não tem um carro quitado, não tem uma casa quitada, não sai de férias, não tem uma reserva guardada? Por quê? Por quê? Pessoas que ganham menos fazem mais e pessoas que ganham mais fazem menos. Bom, eu quero começar fazendo uma pergunta das 19. A primeira pergunta das 19. A primeira pergunta. Você sabe aonde quer chegar? Financeiramente falando, você sabe aonde quer chegar? Deixa eu contar uma experiência. Pessoal, quando eu tinha 21 anos de idade, eu já sabia aonde eu queria chegar quando eu estivesse com 50 anos de idade. Preste atenção. Quando eu tinha 21, 22 anos de idade, eu já sabia aonde eu queria chegar quando eu estivesse com 50 anos de idade. Isso tem a ver com planejamento. Só sabe aonde quer chegar quem sabe planejar. Quem sabe planejar tem objetivo, tem metas, tem alvos, tem plano. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo, você sabe onde você quer chegar? Aonde você quer estar financeiramente daqui a 5 anos? Aonde você quer estar financeiramente daqui a 10 anos? Aonde você quer estar financeiramente daqui a 30 anos? Segunda pergunta. Você tem metas estabelecidas para atingir seus objetivos? Bom, quem tem objetivos tem plano. Quem tem plano tem metas. Por exemplo, bom, eu quero daqui a 20 anos ter construído 5 casas ou então 5 salões para eu alugar e ter uma renda a mais. Você precisa ter metas para alcançar esse objetivo. Então, eu vou comprar a cada 2 anos, eu vou comprar um terreno e construir um salão. A cada 2 anos eu vou comprar um terreno e vou construir 2 casinhas germinadas. Não sei, você precisa ter metas para atingir o seu objetivo. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês que estão me ouvindo na rádio, no Instagram, que estão me ouvindo no YouTube. Preste atenção nisso, por favor. Quem não tem objetivo, não tem meta, não tem plano, e o tempo passa e a pessoa não sai do lugar. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. Terceira pergunta. Você não é avarento, mas sim criterioso ao gastar o seu dinheiro? Você não é avarento e nem avarenta, mas sim criterioso ou criteriosa ao gastar o seu dinheiro. Eu gostaria que você entendesse uma coisa que eu tenho falado sempre para as pessoas que me acompanham. Você sabia que dinheiro é vida? Dinheiro é vida. Como assim? Isso é heresia, Josué. Não, não é heresia, não. Por exemplo, o Claudivan trabalha aqui. Que horas você entra, Claudivan? Às 8 horas. O Claudivan entra 8 horas. 8 horas. E você, Elisama? 8 horas. A Elisama entra 8 horas. E você, Léo? 8 horas. E você, Anderson? Olha, todos eles que estão aqui, entram 8 horas.
Aí saem 17 horas. Ou seja, eles deixam aqui um número de horas que no final do mês se converte em salário, em dinheiro. Então, as horas da vida que ficaram no trabalho se converte, se transforma em dinheiro. Então, dinheiro é vida. Então, presta atenção, se dinheiro é vida, é muito precioso. Se dinheiro é vida, custa caro. Se o dinheiro é vida, é importantíssimo. Então, você não desperdiça. Então, você não joga fora isso. Então, você precisa administrar o dinheiro, que é vida, com muito critério e responsabilidade. O que não significa ser avarento, tá? O que não significa ser avarento. Ser criterioso na administração do dinheiro é uma coisa, ser avarento é outra coisa bem diferente. Quarta pergunta. Você investe pensando no seu futuro? Você faz investimento a longo prazo? Você investe pensando no seu futuro? Quem vive apenas com base no presente, esquece de construir para o futuro. É claro, eu preciso usar o meu passado pedagogicamente para eu aprender a não cometer os mesmos erros no presente. Agora eu preciso viver o presente de forma tão prudente e inteligente, construindo o meu futuro. Construindo o meu futuro. E essa é uma pergunta que a gente precisa responder. Você investe pensando no futuro? Quanto do que você ganha, você poupa mensalmente? Quanto do que você ganha, você guarda mensalmente? Quanto do que você recebe, você guarda como uma reserva? Pensando no futuro também. Quanto? Se você não guarda nada, se você não poupa nada, se você não reserva nada, significa que você não está sendo um bom administrador, uma boa administradora. Eu nunca me esqueço de um rapaz muito próspero. Ele veio dar uma palestra para nós, e ele só tem 31 anos de idade. Esse jovem muito próspero que veio dar uma palestra para nós, ele disse algo que eu nunca mais me esqueci. Ele disse, olha, ser rico ou pobre não é uma questão de ter dinheiro ou não, muito dinheiro ou pouco dinheiro. Ser rico ou pobre não é uma questão de dinheiro, de ter dinheiro ou não. Ser rico ou pobre é uma questão de comportamento, é uma questão de mentalidade. Ou seja, o meu comportamento depende da forma como eu penso. A forma como eu penso depende da minha mentalidade. Se eu tiver uma mentalidade de pobre, logo vou pensar como pobre. E em pensando como pobre, vou ter comportamento de pobre. E tendo comportamento de pobre, eu vou ser sempre pobre. Você precisa ter um padrão de pensamento de gente rica. E quando eu falo de gente rica, eu estou falando de comportamento, Preste atenção, é fácil você entender. Se eu der para uma pessoa que pensa como pobre, vive como pobre, tem mentalidade de pobre, eu vou dar para essa pessoa R$1 milhão. É capaz de daqui a um ano ela não só ter gasto R$1 milhão, mas estar devendo mais R$200 mil. Agora, se eu der R$1 milhão para uma pessoa que tem comportamento de rico, porque pensa como rico, tem mentalidade de rico, ela é criteriosa na administração financeira, no empreender, no investir, é capaz de daqui a um ano essa pessoa ter R$2 milhões. Então, a minha forma de pensar determina o meu comportamento. E o meu comportamento determina o meu sucesso ou o meu fracasso.
Minha riqueza ou a minha pobreza? Essa é a minha pergunta. Você investe pensando no futuro? Gente com mentalidade rica investe pensando no futuro. Vai uma dica aqui. Eu, desde quando eu tinha 21, 22 anos, sempre procurei ter uma prestação para pagar de um investimento que eu estava fazendo. Uma prestação para pagar de um investimento a longo prazo. Eu já paguei 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, uma prestação de um terreno. E a maioria das propriedades que eu tenho, todas elas foram compradas pensando a longo prazo. Você faz investimento pensando a longo prazo? Quinta pergunta. Você estabelece limites e sabe dizer não sempre que necessário? Você estabelece limites, sabendo dizer não, sempre que necessário? Todo bom administrador, ele tem autocontrole. Todo bom administrador sabe dizer não. Não para si mesmo, não para o cônjuge, não para os filhos, não para a mãe, não para o pai, não para os amigos. Não sempre que necessário, sempre que necessário. Por exemplo, cartão de crédito é uma coisa muito séria. Não se empresta cartão de crédito. Eu conheço gente que está pagando conta que não fez porque não soube dizer não. Ô, empresta seu cartão de crédito porque o meu nome está comprometido. Tá, você comprometeu o seu nome e quer comprometer o meu agora. Talão de cheque não se empresta. Eu não empresto cheque para ninguém. Eu não empresto talão de cheque para ninguém. Então, pessoas que administram bem, sabem dizer não sempre que necessário. Por exemplo, tem gente que empresta dinheiro para pessoas que ele ou ela sabe que não paga. Não, mas é meu amigo, salva o dinheiro pelo menos, pô. Entendeu? Salva o dinheiro, porque você vai perder o dinheiro e o amigo. Como é que você empresta dinheiro para uma pessoa que você sabe que não tem como te pagar? Toda pessoa que administra bem sabe dizer não sempre que necessário, ainda que seja a mãe, o pai, o irmão, a irmã, o cônjuge, a filha, o filho. Há momentos, quando você está na administração financeira, que você precisa dizer não até para você mesmo. Por isso que eu digo sempre, olha só, pessoas que administram bem, elas compram mais por necessidade do que por desejo. Presta atenção, compra mais por necessidade do que por desejo. Quem só compra por desejo se torna um consumista compulsivo. Quero responder algumas perguntas. Chegaram algumas perguntas aí já. Vamos ouvir. Ô Elisama, estão mandando alguma pergunta no Instagram? Ó, no Instagram aqui, se você tem uma pergunta para fazer, você pode escrever, tá? Você pode escrever e a gente vai responder aqui na medida do possível, tá? Então vamos ouvir a primeira pergunta do nosso ouvinte, tá? Primeira pergunta, vamos lá. Me chamo Francilene, falo de Manaus, Amazonas, né? E o meu problema no meu casamento sempre foram as finanças, porque eu tenho um esposo que ele não aceita ajuda nas finanças, porém é notório que ele é imprudente, né? A família fala isso, a família dele, inclusive. E nós já estamos juntos há 15 anos. Eu nunca consegui, já orei, já jejuei, mas eu vejo que é uma decisão dele, decidir ser ajudado. Hoje, eu não vejo outra solução a não ser o divórcio, né? Depois desse tempo, eu já decidi me formar, buscar a minha formação e tentar ser independente financeiramente. Mas eu gostaria de uma luz nesse, porque eu só vejo o divórcio.
Nós estamos com um probleminha técnico aqui. Eu vou ouvir mais uma pergunta, daí eu respondo as duas já, de uma vez só. Eu entendi o que ela disse e agora eu quero... Vamos ver se a gente melhora aí a qualidade do áudio. É o nosso problema aqui ou na gravação dela lá? Tá, vamos ver mais uma. Tem mais uma pergunta? Vamos para mais uma pergunta, então. Bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Eu sou a Luciana Fernandes, aqui de São Paulo. Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se o casal deve juntar todos os ganhos, o salário, todos os ganhos que ele tiver no casal, né? E só depois dividir as contas, ou cada um faz o que quer com o seu salário? E a gente estipula entre eu e meu esposo? Aí, eu entendi o que ela disse. Olha, essas duas perguntas são importantes. A primeira pergunta da nossa irmã lá de Manaus e uma da nossa irmã de São Paulo. A primeira pergunta é o seguinte: ninguém nasce sabendo. Administrar bem é uma arte, e se é uma arte, se aprende. Agora, para aprender, é preciso ser humilde. Duas coisas importantes: querer crescer nessa área e ser humilde para aprender. Não só aprender com bons livros, com um curso, com o cônjuge, mas aprender com pessoas bem-sucedidas. Aprender com quem já chegou lá. Aprender com quem é próspero. Aprender com quem venceu na vida financeiramente. Então é preciso ter humildade. A outra irmã pergunta se cada um faz o que acha melhor com o dinheiro depois que se casa, se cada um faz o que entende ser o melhor com o dinheiro, ou se coloca em uma conta só e administram os dois todas as contas da casa. O que as pessoas precisam entender depois que se casam? Casamento é uma sociedade para toda a vida. Casamento é uma sociedade. E se é uma sociedade, o caixa é único. E se o caixa é único, os dois administram. Agora, é claro, o correto, o certo, o bíblico é o homem ser o líder administrativo. Esse é o correto. O homem foi colocado na casa para ser o cabeça, para ser o líder, para ser o sacerdote, para ser o administrador, para ser o que governa. E a mulher auxiliadora idônea que edifica. Mas, infelizmente, nem todo homem sabe administrar bem. Nem todo homem. Tem mulher que dá de 10-0 no homem na área da administração. E eu não vejo nenhum pecado, eu não vejo nenhuma heresia, não vejo nada de errado quando a mulher assume a parte administrativa. Por quê? Porque ela é mais visionária, mais centrada, planeja melhor, tem objetivo, tem alvos, e ela ajuda o marido, então, na administração. Eu conheço homens que, em sabendo que a mulher é muito mais administradora, ele deixa nas mãos dela essa contabilidade, essa administração dos recursos que chegam na casa. E eu não vejo nenhum problema nisso. Agora, o correto, o certo, o bíblico, seria o homem ser centrado, o homem ser um bom administrador, o homem ser equilibrado, o homem ser preparado para administrar bem os recursos que chegam na casa, ok? Bom, deixa eu responder mais agora, que eu vou fazer agora mais uma pergunta, número 6. Tá, a primeira é como falar não. A segunda é como fazer o marido entender o que é prioridade. E a terceira é como sair das dívidas. Como falar não? É difícil, gente, falar não. Por exemplo, um dia a minha mãe chegou e disse assim: ô Josué, me empresta para mim 8 folhas de cheque. Disse, 8 folhas de cheque, mãe? Mas eu não empresto cheque para ninguém, mãe. Aí você fala, você é ruim, hein, Josué? Não, presta atenção, para a mãe é diferente. Aí eu disse, mãe, para que a senhora quer 8 folhas de cheque? Ela disse, é porque eu estou comprando os pisos para minha casa e o depósito pediu, né, o pagamento em cheques. Eu disse, mãe, vamos fazer o seguinte, deixa que eu ligo lá no depósito, eu vou negociar com eles e eles vão me mandar 8 boletos e eu vou pagar esses boletos para a senhora. Deixa essa conta comigo. Mas nem para minha mãe emprestei o cheque.
Mas eu dei o piso, porque mãe é diferente. Mas às vezes chega um irmão, chega um primo, chega um tio, eu também não empresto. Se eu não puder ajudar de uma outra forma, cartão de crédito eu não empresto, folha de cheque eu não empresto. Agora é claro, gente, esse não precisa ser suavizado. Esse não precisa ser diplomático. Esse não precisa ser dito de forma educada, com suavizadores, para não ofender, para não estragar um relacionamento. Eu acho que a forma como a gente fala faz toda a diferença. Outra pergunta, Elisama? Depois de dizer não. Como fazer o marido entender o que é prioridade? Como fazer o marido entender o que é a prioridade? É simples. Entre trocar o carro e reformar a casa, qual é a prioridade, Claudio? A casa. A casa. Percebe? A casa. Entre colocar pneus novos no carro e roda de magnésio e fazer uma viagem com a esposa para renovar o casamento, qual a prioridade, Elisama? Viagem, com certeza. Veja só, é simples. É só você fazer esse tipo de pergunta, tá? O que é mais importante? O que é mais necessário? Por exemplo, um dia eu cheguei nos Estados Unidos e o irmão foi me buscar com um carro novo, lindo. Eu perguntei para o irmão, quanto custa esse carro, irmão? Uns $50 mil. Nos Estados Unidos, um carro de $50 mil é caro. É um bom carro, né? Aí eu perguntei para ele, você tem casa? Não, pago aluguel. O que você acha? Um cara que anda com um carro de R$200 mil e paga aluguel. Ele sabe o que é prioridade? Ele leva a sério prioridade? Então, prioridade é aquilo que é a maior necessidade, é mais importante, é mais necessário, ok? Tem uma terceira pergunta. Como sair das dívidas? Como sair das dívidas é simples. Primeiro, para de gastar. Isso é número 1. Estanca. Por exemplo, quando nós aqui no escritório entramos como todo o Brasil entrou, nesse período de crise, a primeira instrução que eu dei para o financeiro, a partir de agora, não sai mais nada a não ser o necessário. Não se compra mais nada a não ser o necessário. Não se adquire mais nada a não ser o necessário. Então, o primeiro passo para sair das dívidas é não fazer mais dívida nenhuma. Porque tem gente que está com problemas de dívida e continua fazendo dívida, certo? Outro dia, minha esposa estava ajudando uma senhora, né? Ajudando, porque ela estava com muita dificuldade financeira e estava até levando cesta básica para ela. A minha esposa passa na loja de sapato e a dona, a irmã da igreja, estava lá escolhendo sapatos. Aí a minha esposa falou, peraí, não faz sentido. Se ela está precisando tanto e ela tem sapato para usar, por que ela está investindo, gastando agora em sapatos novos? Gente, pelo amor de Deus, tem coisas que a gente pode deixar para amanhã. Às vezes, nós que podemos um pouco mais, nós deixamos para depois algumas coisas, priorizando outras mais necessárias. Então, preste atenção, o primeiro passo para sair das dívidas é parar de fazer dívidas. Segundo, negociar com os credores, tá bom? Negociar com os credores. É banco? É cartão de crédito? É a farmácia? Vai lá, negocia com os credores. Divide isso para pagar em 10 vezes, em 6 vezes, sem juro, 7 vezes, porque hoje funciona assim. Todos os comerciantes preferem
receberem 10 vezes sem juros do que perder o valor total do que se está em jogo. Então, em primeiro lugar, estanque, pare de fazer dívida. Em segundo lugar, negocie com todos os credores. Em terceiro lugar, faça um trabalho extra para ganhar um pouco mais a fim de você resolver essa questão. Tenha um planejamento. Planeje. Uma outra coisa muito importante é você ter uma planilha onde você anota todas as saídas, toda entrada e qual é o saldo. Para algumas pessoas a gente pergunta no final do mês, aonde você gastou o seu dinheiro? Sabe que eu não sei? Para onde foi o seu dinheiro? Você sabe que eu não sei para onde foi? Eu ensinei e ensino os meus filhos até hoje. Lance tudo numa planilha que você gasta, para no final do mês você saber quanto você gastou de gasolina, quanto você gastou de lanche, quanto você gastou de pizza, quanto você gastou na água, de luz, quanto você gastou com roupa. Outro dia o Pedrinho, né, que é o solteiro que está lá em casa, disse: pai, eu dei uma olhadinha na minha planilha, eu fiquei assustado com o que eu gastei de restaurante o mês passado. É isso aí. O que você não identifica, você não corrige. O que não está claro, você não corrige. Você tem uma planilha? Você anota tudo? Eu aprendi isso desde o início do meu casamento. Eu preciso saber para onde está indo o meu recurso. Quanto eu gasto de gasolina? Quanto eu gasto de restaurante? Quanto eu gasto de cinema, de diversão, no lazer? Quanto eu gasto de manutenção do carro? Quanto que eu gasto de água, de luz? Quanto que eu gasto de roupa? De repente, há um ralo na minha economia que eu desconheço. Agora, quando você tem tudo anotado, quando você tem na planilha tudo isso, aí fica fácil você ir corrigindo as brechas e tapando os ralos, ok? Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, depois vamos ouvir mais uma pergunta, mas deixa eu fazer agora, porque eu estou trabalhando com vocês aqui como coach, fazendo uma pergunta para provocar aí a sua resposta também, tá? 7. A sexta pergunta. Você não toma decisões com base apenas nas suas emoções? Ou melhor, você toma decisões apenas com base nas suas emoções? Por exemplo, tem pessoas que, dependendo do seu estado emocional, vai para o shopping comprar. Você já viu isso? Dependendo do seu estado emocional, vai para a joalheria comprar. Dependendo do seu estado emocional, sai comprando. Aí quando passa, que vai fazer a conta, só Jesus na causa. Então preste atenção. Você não pode comprar com base nas suas emoções. Eu me lembro que quando eu estava enfrentando aqui um grande desafio, porque eu estava pagando um empréstimo muito grande, eu fui ministrar lá nos Estados Unidos. Fui fazer uma conferência nos Estados Unidos. E vocês sabem que nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país extremamente consumista e as coisas são boas e baratas em relação ao Brasil. E aí eu me lembro que eu fui numa loja e aí eu experimentei um blazer assim, da Ralph Lauren. Bem legal, hein? Tinha lá da Hugo Boss, tinha blazer lá da Tommy. Eu disse, que blazer legal, hein? Caiu muito bem. Eu olhei assim no espelho, valor, $100. Gente, $100, um blazer daquele é de graça em relação ao Brasil. No Brasil é R$1.600. R$1.700 um blazer daquele. E lá, $100, R$380. Olha a tentação. Eu olhei, falei, meu Deus, acho que eu vou levar esse blazer. Só que daí eu fiz as contas, aí eu pensei no meu compromisso financeiro no Brasil, eu pensei no banco que estava me esperando para acertar mais uma prestação daquele empréstimo, fiz na minha cabeça a contabilidade, venci a tentação e não comprei com base nas emoções. Toda pessoa que administra bem
Não compra com base apenas nas suas emoções. Número 7. Você, quando se sente seguro do que vai fazer na área financeira, não tem medo de assumir riscos, ciente que o sucesso é para quem não tem medo de assumir o risco do fracasso. Aqui é um ponto importante, né? Um ponto importante. O medo faz parte do nosso mecanismo de defesa. O medo faz parte do nosso mecanismo de defesa. Claro. Se eu não tivesse medo, eu colocava a minha mão no fogo. Se eu não tivesse medo, eu atravessaria a rua e seria atropelado. Se eu não tivesse medo, eu pegava de uma forma inconveniente uma cobra e seria picado por ela. Eu entraria lá na área do Rottweiler e seria mordido por ele. Ou seja, o medo faz parte do meu mecanismo de defesa. Agora, quando o medo ele é patológico, doentio, quando o medo é uma fobia, aí me impede de assumir riscos para começar um negócio que pode me tornar próspero amanhã. Todo bom administrador, ele tem coragem de assumir riscos. E talvez uma das razões porque eu cheguei aonde eu cheguei e conquistei o que eu conquistei é porque eu venci o medo de arriscar conscientemente. É claro, não estou falando de loucura, de estupidez, de contrassenso, não é isso que eu estou falando. Mas gente medrosa e que não arrisca nunca vai chegar a lugar nenhum em termos de sucesso financeiro. Chega uma hora que você tem que arriscar. Por exemplo, quando eu saí da empresa para fazer o que eu faço até hoje, eu tive que ter muita coragem. Eu tinha estabilidade financeira, eu tinha convênio médico, eu tinha seguro de vida, eu tinha proposta de promoção na empresa. Eu rompi tudo isso daí. Eu rompi acreditando num propósito de Deus para a minha vida. E às vezes, para que a gente cresça em todas as áreas da vida, a gente tem que sair do aquário. Tem que sair daquele lugar onde estamos condicionados a uma vida que não nos proporciona avanço, crescimento. Então, isso é muito importante. 8ª pergunta, antes de eu responder as perguntas que estão chegando. 8ª pergunta. Você economiza tendo compromisso com uma lista de prioridades ordenadas? Você economiza... Olha como isso é importante. Olha só que legal. Quando eu estava reformando a minha casa, que não é pequena, essa onde eu moro, Deus nos deu o terreno grande, mas a casa foi ampliada. E eu estava gastando muito dinheiro naquela época, há anos atrás, há mais de 15, 18 anos. Eu estava gastando muito dinheiro naquela época. E é interessante como o fato de você estar comprometido com um projeto faz você economizar em tudo. O Douglas, até hoje, ele diz, pai, aquela casa lá nos custou a renúncia de muita pizza, de muito lanche, de muito passeio, de muitas viagens, porque tudo era casa. Olha a casa, meu filho, olha a casa. Ô pai, troca. Olha, meu filho, a casa, olha a construção. Ô pai, vamos. Olha a reforma, meu filho, olha a reforma. Pô, pai, tô com a vontade. Meu filho, olha a nossa casa. Então, esse projeto faz você ter uma motivação para economizar. Por isso que é sempre bom a gente estar envolvido com um projeto. Sempre bom. Porque você tem um motivo para economizar, porque você tem uma prioridade. Você tem um objetivo a ser alcançado. Você tem um alvo a ser alcançado. Agora, quando você não está comprometido com absolutamente nada, aí você vai gastando. Vamos, faz, troca. Porque você não está comprometido com nenhum investimento, com nenhum projeto, com nenhuma construção, com nenhuma reforma, com nenhuma conquista. Então eu sempre... Aí o Douglas, ele terminou de construir a sua casa agora, não é? Aí ele disse, pai, senti na pele o que o senhor sentia.
Aí era eu com a Val e com as crianças. Ó, a construção, nós temos que terminar a construção. Vamos comprar, não. Olha a construção, depois a gente vê isso. Tá? Não, olha a construção, falta ainda os móveis. Pô, nós estamos pintando a casa ainda. Pô, ainda falta o telhado, ou não sei o que. Percebe? Então, você tendo um projeto com o qual você está comprometido, você tem um motivo para você fazer a sua economia. Isso é muito importante. Vamos então para as... Tem pergunta aí, Anderson? Vamos lá. Boa tarde, pastor. Boa tarde a todos aí na rádio. Então, eu tive um grande problema financeiro, consegui resolver e agora eu estou conseguindo juntar dinheiro para a reforma da minha casa. Só que agora que está próximo de tudo isso acontecer, que pelo meu planejamento, daqui a 2, 3 meses no máximo, vou dar continuidade, vou estar reformando a minha casa, vou estar deixando do jeito que eu quero, que é um grande sonho. Só que a ansiedade tá batendo. Eu tenho ficado muito estressado, muito ansioso, e eu não sei o porquê, porque está bem próximo do meu grande sonho tá acontecendo e vem a ansiedade dessa maneira. O que eu posso estar fazendo? Como que eu posso estar resolvendo isso? Eu penso, meu querido, que se você está guardando dinheiro e tem um planejamento para a reforma ou construção da sua casa, não há motivo para você estar ansioso, não há motivo para você estar preocupado. Certo? Então, eu acho que toda ansiedade, ainda eu disse isso na igreja, mas toda ansiedade é falta de confiança no caráter de Deus e no seu potencial. Porque quando eu confio no caráter provedor de Deus e no meu potencial, eu vou para cima do gigante. E ele tem que cair em nome de Jesus. Eu acho que você está fazendo certo e deve prosseguir com a certeza de que Deus ajuda quem trabalha e planeja. Tem pergunta aí, Elisama? Tem. Pode falar bem alto aí para ficar gravado. Primeira pergunta, qual a prioridade? Sair com a família ou cuidar de vidas? Depende. Você pode, vamos supor, eu tenho R$2.000. Eu posso pegar R$200 e ajudar pessoas e 1.800 viajar com a família. Eu acho que é possível a gente administrar o recurso que temos para investir na família e, parte disso, ajudar pessoas. Agora, eu não posso pegar esses R$2.000 e abrir mão das férias com a minha família e investir tudo ajudando pessoas. Eu penso que o segredo está no equilíbrio e no bom senso. Ajudar pessoas é importante, mas a família também é importante. Deus não quer que eu ajude as pessoas e que se lasque a minha família. Pelo contrário, Deus quer que a minha família seja administrada e receba a minha atenção, tanto quanto a gente investe e dá atenção às famílias que precisam. Se a esposa ganha melhor que o esposo, ela tem que dar tudo para ele administrar ou apenas ajudar nas despesas? Olha, veja só, depende. Depende de como os dois querem administrar. Às vezes, tem casal que diz o seguinte, olha, eu ganho 3.000, você ganha 4.000. As nossas despesas são estas, então vou fazer o seguinte, eu fico com 1.500, o outro vai ficar com 1.000 ou 2.000, e o restante te paga as despesas, e cada um administra a sua parte como entender que seja melhor. Eu penso que não existe, tá? Não existe uma única forma engessada de os dois administrarem. Os dois podem chegar a um acordo para que administrem bem, atendendo todas as necessidades da casa e as necessidades de cada um individualmente. A minha esposa, por exemplo, tem o dinheirinho dela, certo? Ela tem o dinheirinho dela, ela vai viajar, mas no final do ano já está guardando o dinheirinho dela, e eu respeito isso. Tá? Nós temos o nosso dinheiro e cada um tem a sua reservinha. Eu acho que isso não há nenhum problema. Mais alguma pergunta? Tem. Meu marido é muito descansado e não tem iniciativa para mudar de vida. O que eu posso fazer? Só Jesus na causa.
Quando é que as pessoas acordam? Quando elas levam um choque. Quando é que as pessoas acordam? Quando elas levam um chacoalhão. Quando é que as pessoas acordam? Quando o Espírito Santo realmente toca na vida e na mente delas. Quando é que as pessoas acordam? Quando ela sofre um choque de realidade. Não tem como ser diferente, certo? É interessante que quando a Elisama sabe bem disso, porque ela fez um bom tempo fisioterapia. Ela sabe que quando uma pessoa está com uma parada cardíaca lá, o que os médicos fazem para acordar o coração dessa pessoa? É dar choque. E às vezes o choque é tão forte que levanta o corpo da pessoa. Aí acorda, a pessoa muitas vezes acorda. Então, para acordar algumas pessoas, muitas vezes é necessário um choque de realidade. Não é um chacoalhão para acordar algumas pessoas. Vamos lá, vamos ouvir mais uma pergunta aqui na rádio. Pastor, meu nome é Leila, eu estou falando de Recife, Pernambuco. E a minha dúvida é onde seria melhor fazer um investimento financeiro. Eu e meu marido, às vezes, a gente fica na dúvida de onde investir e aí o dinheiro às vezes se acaba e a gente não faz nada. A gente fica na dúvida, às vezes, entre viajar por aproveitar a vida ou a compra de uma casa, mas a gente diverge no pensamento da compra de casa, na troca de um transporte, né? Moto, carro. E nessa realmente dúvida a gente também acaba gastando dinheiro ou não emprega o dinheiro em nada. Queria que você desse uma ajudinha pra gente. Muito obrigada. Um abraço, Leila, de Recife. Um abraço a todos vocês de Recife que estão me acompanhando aí. Veja só, o que a Leila falou é o problema da maioria das pessoas que eu conheço que tem dificuldade na administração. Dinheiro é assim, ou você aplica e deixa ele amarrado, guardado, preso em alguma aplicação, ou você gasta. Você gasta, certo? A não ser que você seja como eu. Eu tenho autodisciplina. Eu posso, presta atenção, pode conversar com a minha esposa e meus filhos. Eu posso ter dinheiro vivo guardado no cofre. Pode ser 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu não mexo. Eu me lembro que eu vendi uma casa há muitos anos atrás, e aí naquela época era diferente de hoje. O pessoal pagava assim, em espécie, não é? E aí eu fiquei com aquele valor guardado lá em Santo André, num cofre, não é? E era uma tentação. Mas vocês acreditam que eu comprei uma outra casa depois de um tempo e eu nunca mexi em um real, nunca mexi do dinheiro da venda da casa. Eu tenho esse autocontrole, eu não mexo. Eu sempre assim, fui muito criterioso em relação a isso. Agora, nem todos. Tem pessoas que se souber, poxa, eu tenho 10 mil lá no banco, vamos almoçar no Coco Bambu, vamos almoçar lá no Outback, vamos almoçar naquela churrascaria, vamos almoçar aí, 1 almoço, 2 almoços, 3 almoços, 5 almoços, daqui a pouco 10 virou 5. Vamos no shopping, compra, minha filha, compra, tem grana lá, daqui a pouco 5 virou 4. Presta atenção, gente. Eu conheço aplicações na Bolsa de Valores que se você colocar... Esses dias um menino me disse assim, pastor, eu coloquei na Bolsa de Valores lá R$1.000 e eu já tenho 1.700. Em pouco tempo, 1.700. E se ele tivesse com esse dinheiro em casa, ele já tinha gasto com lanche, pizza, amigos. Então presta atenção. Por isso que eu falo, quanto que você tem de reserva? Aplica isso. Nem se for numa renda fixa. Entendeu? Busque aí uma aplicação no mercado financeiro que te dê um pouco mais do que a poupança e que seja a longo prazo e todo mês vai guardando um pouco. Preste atenção, gente. Se você, olha, outro dia um amigo que trabalha com Bolsa de Valores disse assim para mim, Josué, uma criança que nasce hoje, se o pai colocar no nome dela R$1.000 na Bolsa de Valores, certo? Ela poderá aos 18 anos, ser uma pessoa milionária, dependendo de como esse dinheiro for aplicado. Então, você precisa começar a aplicar, pô. Aplica 100 por mês, 200 por mês, 300 por mês. Eu me lembro, como se fosse hoje, o Douglas era bem novo, né, meu filho? E aí,
ele começou a gostar de computador e principalmente da Apple, que não é barato. E aí eu me lembro quando ele chegou para mim, ele disse assim, pô, pai, sobrou um dinheirinho meu aí, eu vou trocar o meu computador. E o computador dele estava ótimo, estava excelente. Eu disse, não, você não vai trocar o computador não, Douglas. Você vai comprar um terreno. E ele não tinha nem 18 anos, acho que ainda, nem 18 anos. Você vai comprar um terreno. Mas, pai, a entrada, não dá para eu dar a entrada. Eu falei, não, mas eu te ajudo a dar a entrada. Aí eu me lembro que eu peguei o dinheiro dele, eu coloquei um pouco mais, aí ele deu entrada no terreninho dele e todo mês ele pagava uma prestaçãozinha, que era um carnê. Todo mês ele pagava o carnezinho. Você não tem noção. Você não tem noção. Dessa brincadeira, virou um terreno num condomínio, não é? Aí esses dias ele conseguiu vender aquele terreno do condomínio, porque ele já tinha construído a casa dele, vendeu o terreno do condomínio e aí fazer uma aplicação com esse recurso que está o ajudando. Então preste atenção que tudo começou assim. Então você precisa começar... Tem um loteamento na sua cidade? Tem um loteamento? Lá na periferia da cidade começou um loteamento. Ó, R$1.000 de entrada e 300 por mês a perder de vista. É uma poupança. Vai lá, dá R$1.000 de entrada. Vai pagando 300 por mês. 10 anos passa rapidinho, 5 anos passa rapidinho. Daqui a pouco a cidade chegou lá. Daqui a pouco o que você comprou por 50 mil já vale 80 mil. Preste atenção, tem que começar. Eu sou muito assim. Procrastinação é a marca das pessoas que não saem do lugar. Procrastinação é a marca das pessoas que não vencem na vida. Procrastinação é a marca das pessoas que não administram bem. Ou seja, o que tem que ser feito, você tem que fazer hoje, fazer agora. Bom, mais uma pergunta. Deixa eu ouvir mais uma pergunta aí, e eu já estou indo para o final. Acho que eu vou terminar essa live aqui depois. Eu sou Rodrigo, falo de Brasília. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com quantos % eu tenho que viver do meu salário? E a outra, eu tenho dificuldade de ser fiel no meu dízimo. O que eu faço? Deixa eu explicar para você aqui algo que me explicaram. E quem falou para mim isso foi um cara que é muito próspero, né? Esse rapaz falou o seguinte... Ele veio dar uma palestra aqui na igreja e ele é um cara que é rico. E apesar de ter 31 de idade, ele é um cara rico. E aí ele disse assim, olha, eu vou ensinar para vocês o que eu aprendi e se vocês praticarem, funciona. Ele disse assim, olha, quer se tornar dentro de pouco tempo uma pessoa próspera? 10% do que você ganha, dízimo do Senhor. 10% que você ganha é dízimo, é do Senhor. 10% é doação, é oferta. Então, 20% você vai doar. 20% você vai doar. 10% dízimo, 10% oferta, doações. 20%. 20% você vai investir. Você vai investir, tá? Guarda, faz uma aplicação, compra alguma coisa a longo prazo, você vai investir. Aí você aprende a viver com 60%. O que dizia esse rapaz na palestra? Se você 20% doação, 20% uma aplicação, investimento. Se você desenvolver a disciplina e conseguir viver com 60% que você ganha, dentro de pouco tempo, você se torna um cara milionário. E é interessante como algumas pessoas que estavam na palestra começaram a praticar isso e já estão dando testemunho do que vem acontecendo. Então, não tem outro caminho. 10% do Senhor, 10% doação, 20% investimento, viva com 60%. No começo vai ser difícil, no começo vai ser... É que nem academia. No começo vai ser complicado, vai ser dolorido, vai ser assim, você vai ter que se esforçar, mas daqui a pouco você se acostuma, se adequa, cria uma disciplina e daqui 10 anos você fala, olha, consegui, hoje eu sou um cara milionário. Então eu penso que esse é o caminho. Tem pergunta aí, Elisama? Estou desempregada e só o meu marido está trabalhando. Estou com dívidas. O que eu posso fazer para ajudar? Veja só, você sabia que toda inovação nasce das limitações? Você já ouviu isso? Que a inovação é o resultado de uma limitação.
Estar desempregado é uma limitação. Preste atenção. É muito interessante você entender o que eu vou falar para você agora. É muito interessante. Tudo aquilo que existe como solução para um problema, nasceu de uma necessidade. O cartão de crédito nasceu de uma necessidade. O cara foi pagar, certo? E ele tinha dinheiro no banco, mas não tinha, acho que, dinheiro em mão, só tinha cheque. O cara não quis receber, sei lá, foi um rolo assim. Ele disse, por que não dinheiro de plástico? Por que não? Presta atenção. As vacinas que existem, tá? A própria Apple, o Steve Jobs viu uma necessidade. Uma necessidade de ter o telefone, a fotografia, as músicas, o rádio, a televisão, tudo num equipamento só. Então, o fato de você estar desempregada pode ser a grande oportunidade de você usar a sua criatividade para começar algo novo, empreendendo, para você ajudar o seu marido. Eu conheço pessoas que se tornaram empresárias porque começaram a fazer coxinha. Agora. Estou chegando do Canadá. E aí, um casal de brasileiros lá no Canadá morava num lugar que tinha bastante brasileiros, né, acho que no prédio. Aí, o casal começou a fazer coxinha só para atender os amigos, porque eles sabiam fazer bem a coxinha. Começaram a fazer assim, faz lá umas 40 coxinhas e tal, só para atender os amigos. Só que daí, quem comeu lá na casa do amigo, porque estava visitando, quis também. Aí aumentou de 30 para 40, 40 para 50, 50 para 100. Daqui a pouco, quem comia porque estava lá na casa visitando, queria também. Aí 100 para 200. Sabe o que virou isso? Virou uma fábrica, virou uma empresa no Canadá, vendendo em dólar. Percebe? Então, irmã, por que você não faz coxinha? Você não faz bolo? Eu me lembro que chegou em casa uma família, muita dificuldade, porque houve uma separação do casal e a mulher não sabia o que fazer com as filhas. A minha esposa disse, vocês vão começar a fazer bolo. Vocês sabem fazer bolo? Sabemos. Então vocês vão começar a fazer bolo. E aí elas começaram. Aí a Rose levou elas para falar com a minha irmã, arrumaram algumas receitas. Parece que começaram a fazer chocolate, alguma coisa de chocolate. Brownie, chocolate e tal, não é? E aí começaram a fazer bolo. Sabe o que aconteceu? Isso virou uma confeitaria. Isso virou um café onde elas servem bolo agora. Percebe? A necessidade é a mãe da criatividade, pô. A necessidade é a mãe da criatividade. Então, o fato de estar desempregada é uma grande oportunidade para você criar uma situação de empreendedorismo para ganhar dinheiro. Eu passei recentemente aqui, acho que foi ontem, eu passei numa lojinha desse tamanho assim e eu achei interessante. É uma lojinha só com papagaio, pipa. Isso que os meninos empinam, entendeu? Como? Rabiola, pipa, papagaio. Veja só, o cara fez uns 300, tem uma exposição, a meninada vai lá, compra linha, compra pipa, papagaio, rabiola, compra tudo. Presta atenção. Você percebe? Quem procura, acha. Estar desempregado talvez seja a maior limitação para você inovar, criar, começar algo novo, e daqui a pouco o que era simplesmente uma situação de emergência vira uma empresa, entendeu? Basta você começar a olhar para os lados, porque as oportunidades estão mais perto de você do que você pode imaginar. Bom, gente, tempo passou, mas eu vou responder a última pergunta. Vamos lá. Como fazer quando a esposa é uma compradora compulsiva? Como fazer quando a esposa é uma compradora compulsiva? O que é uma compradora compulsiva? Veja só, o que é uma compradora compulsiva? É a pessoa que sai para comprar uma chave de fenda e ela volta com um carro financiado. Sabe o que é uma compradora compulsiva? Ela vai no shopping e ela vai comprar uma meia e ela volta com 20 sacolas de roupa.
Sabe o que é uma compradora compulsiva? Ela vai no mercado comprar uma pasta de dente e ela volta com um carrinho de compra. Ou seja, ela não tem autocontrole. O autocontrole é um dos segredos das pessoas bem-sucedidas na administração financeira. Você precisa ter um compromisso com uma lista daquilo que você vai comprar. Olha o que eu digo sempre para as pessoas. Antes de sair de casa, faça uma lista do que você precisa. Eu sou assim. Por exemplo, eu vou no shopping e eu preciso de uma meia, de um cinto e de uma camisa. Se eu chego na loja, o cara quer vender para mim um paletó, um sapato, cueca, cinto, 3 camisas, eu falo para ele, se você continuar insistindo comigo, eu vou embora e não compro nem o que eu vim comprar com você. Porque eu não vim para isso. Eu quero um cinto, uma meia e uma camisa e estão aqui, eu já escolhi. Por quê? É claro, o cara que está vendendo, ele é um bom vendedor e ele quer vender tudo e alguma coisa a mais que você que não precisa. Então, se a sua esposa é uma compradora compulsiva, ela precisa fazer um curso de economia doméstica. Ela precisa fazer um curso de educação financeira pessoal. E ela precisa desenvolver algumas disciplinas. Não tem outro jeito. É mudança na forma de pensar. É mudança de mentalidade. Ok? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, mas eu quero orar. E eu quero orar pela vida financeira, tá? Você que está me assistindo aqui no YouTube, você gostou? Então, clique aqui embaixo no gostei, ok? Vamos orar agora. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos por esse tempo tão maravilhoso e eu quero pedir a Tua bênção sobre a vida financeira dessa mulher, desse homem, deste casal e desta família, que na vida deles o Teu nome seja exaltado, glorificado e bendito. Senhor, que haja humildade para estas pessoas buscarem ajuda, estudarem, aprenderem, porque essa é uma parte muito importante. Foi o Senhor Jesus quem contou a parábola. Quem é o homem que, ao construir uma torre, primeiro não se senta para fazer o cálculo, para ver se é possível começar e terminar, para não servir de escândalo para os outros? Pai, dá-nos essa sabedoria e inteligência para que a gente possa planejar de forma criteriosa, a fim de que alcancemos os nossos objetivos tendo metas. Pai, dá-nos sabedoria administrativa. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém